E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Fronteira do Agro. Eu tô aqui com meu amigo Acácio, bem-vindo, Acácio. Obrigado, Diógenes. Dessa vez, vamos falar sobre empreendedorismo no estado de Roraima e principalmente no ramo rural. Assim, o convidado de hoje, né, Acácio, ele vem para falar de várias histórias de empreendedorismo. O Acácio tem uma intimidade maior com o nosso convidado, né, não, Acácio? Tem uma intimidade maior. Demorou para conseguir trazer ele aqui, né? Chegando na terceira temporada agora. No susto. No susto e deu certo. Faz a apresentação do convidado de hoje. Pessoal, estamos aqui hoje com o seu Ademir Oliveira Silva Júnior. Bem-vindo, Ademir. Muito obrigado por livre e espontânea pressão vir participar do podcast com a gente, né? Foi natural. Foi natural, foi... Quase que orgânico. Ademir, tirando as brincadeiras, muito prazer em ter você aqui. Poucos sabem da história sua no estado de Roraima e você vai contar um pouquinho, vai nos abrilhantar com muitos pioneirismos em algumas áreas, que a gente sabe que são áreas difíceis de serem trabalhadas, mas bem-vindo e é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, né? Obrigado, Diógenes, obrigado, Acácio, né? Eu digo que eu venho fugindo desde a primeira temporada, né? Desde a primeira temporada eu sou convidado e eu venho fugindo. E aí acabou que hoje chegou o grande dia de estar aqui. Obrigado pelo espaço que vocês estão me dando para eu poder contar um pouco da minha história. E acabou que deu certo, porque ele falou, eu só vou lá e só vou contar a história se tiver um whiskyzinho, um negócio, né, Cássio? Então, casou certinho, né? Não, essa era a justificativa dele todo o tempo, né? Quando a gente fazia no estúdio lá, mas esse estúdio é muito parado, tem que ter uma coisinha a mais aí. Agora você pegou, viu? Agora deu certo. Agora não teve jeito, né? Não. Ô, Ademir, vamos lá. A gente sabe que você tem uma história muito cativante, uma história muito parecida com a história do povo brasileiro. Natural de Manaus. Sim. E conta um pouco como que foi os passos para se tornar o médico veterinário, se tornar um empresário, para chegar aqui em Roraima e trazer todo esse conhecimento e trazer todas as formas de trabalho que você tinha lá de baixo. Eu vou começar um pouco dessa história do empresariado, né, com o meu pai, né? Meu pai, ele era empresário em Manaus e eu sempre trabalhei desde a adolescência, desde cedo, desde novo com ele. Lá por volta dos 13, 14 anos eu comecei a trabalhar com ele no comércio. E aí acabou que eu vi aquela vida dele que era de domingo a domingo, não tinha folga, não tinha feriado, não tinha dia santo. E eu não queria isso para mim. Eu vou confessar que hoje eu não queria isso para mim, né? Porque eu vi o tanto que ele trabalhava. E aí acabou que a vinda para Roraima me abriu novos caminhos, né? E um deles foi o empreendedorismo, né? Enxergando as oportunidades, que na época eu enxerguei no mercado, né? De montar a empresa aqui, né? E vir trabalhar no segmento agropecuário. E o que te trouxe para cá, a gente sabe que no início não foi isso, né, Ademir? Não foi. Eu 2 anos de formado, né? Formei em 2005. E com 2 anos de formado eu vim para Roraima, né? Em 2007. Né? Inclusive agora outubro, dia 7 de outubro foi... Inclusive hoje, ó. É hoje. É aniversário. Foi dia 7 de outubro que eu vim para cá. Isso estava programado. Pois é, a gente já sabia, né? Já tá tudo combinado. Olha aí. Então eu vim para Roraima, né? Vim para trabalhar num grupo de fazendas, né? Como médico veterinário. Minha especialidade na época sempre foi reprodução de bovinos, né? Então eu vim para trabalhar numa propriedade, num grupo de fazendas, que eu ia ser responsável pela parte reprodutiva e sanitária do rebanho, né? Acabou que eu digo que não deu certo, né? Foi o motivo para eu vir, né? Acho que com um mês depois eu saí dessa empresa e aí me vi assim desempregado, né? E buscando oportunidades, né? E aí foi a primeira porta de entrada no empreendedorismo aqui. Na época, um casal de amigos, eles tinham uma loja ali na Avenida Brigadeiro, perto ali daquele antigo restaurante, acho que é Suassuna, perto do Fazendinha, o Mareline, né? A filha do Cicinho, né? E eles, casal de amigos, eram veterinários, né? Fui padrinho de casamento deles, eles tinham recém aberto a loja chamada Agroraima. Então aí eu fui ser vendedor deles de campo. Foi meu primeiro contato. Então eu comecei como vendedor de campo deles. Que inclusive, né, como eu era vendedor de campo, atendia fazenda e também vendia vacina PET. E foi vendendo vacina PET
que eu conheci a minha atual esposa, né, a Meire. Eu já conhecia ela de Manaus, mas aí foi quando a gente começou a ter um relacionamento mesmo. Foi nessa época, foi como vendedor, Olha aí. iniciando a venda, iniciando a minha parte comercial, E de vendedor de campo daquela época até hoje, né? até hoje, Foi, né? foi seu primeiro start na área de campo, no Sim, trabalho de vendas, né? sim, foi naquela época, né? Tive oportunidade de trabalhar na época da faculdade como vendedor, mas como eu falei, eu não queria, né? Não queria trabalhar no comércio, eu achava que eu não tinha essa aptidão, não tinha esse conhecimento para trabalhar nesse ramo, né? E você, na verdade, já lidava com muita gente, né? Já tinha muito trabalho. E eu queria que você falasse um pouco da sua área realmente de conhecimento nata, que é a área de reprodução. Que aqui em Roraima, igual eu falei que ele ia falar um pouco do pioneirismo, nessa área reprodutiva a gente sabe que tiveram poucos que iniciaram esse trabalho ali árduo ali na majaria, numa região difícil de mexer, de lidar. Como que foi esse trabalho, esse início de vida reprodutiva do rebanho aqui no estado, Ademir? Até assim, para complementar a pergunta. Quando eu formei em agronomia em 2018, formou junto comigo a primeira turma de medicina veterinária formada aqui no estado. Então foi ter uma turma aqui, né, formada profissionais de medicina veterinária naturais aqui do estado, né, formados aqui a partir de 2018. Então esse mercado anterior a 2018, você teve a oportunidade de Manaus para vir para cá e começar esse Sim. trabalho nessa área, né? Sim. Eu comecei, então, foi início, eu vim em outubro, como eu falei, outubro de 2007. Início de 2008, como eu falei, eu saí desse grupo de fazendas que eu vim trabalhar. E aí eu conheci um rapaz chamado Márcio Grangeiro. Ele tinha uma loja agropecuária chamada Brotar, ali na Avenida Venezuela, né? Ele me abriu as portas para a reprodução aqui, né? Me levou numa cliente que eu tinha muito respeito, né? Infelizmente ela não está entre nós, mas foi uma pessoa que, como diz, me ensinou muita coisa sobre Roraima, né? A Jaqueline A Brito, né? Jaqueline, isso. Então o Márcio me levou na Jaqueline. Então ela foi uma das primeiras clientes. Não vou dizer que foi a primeira, porque teve um outro cliente que foi anterior a ela, que foi o Rodinei, né, lá no Cantá. Mas aí a gente começou esse trabalho lá na Jaqueline, ela já fazia IATF. Eu não fui o primeiro veterinário a fazer IATF, mas fui um dos primeiros. Eu digo assim, que eu fui um dos primeiros em grande escala, né? Na época eu comecei em 2008 e aí chegou na época, eu lembro que tinha o Lutero, tinha o Marcelão, tinha o próprio Maxwell também, que chegou naquela mesmo ano 2008. Então foram os veterinários que desbravaram a inseminação artificial em tempo fixo aqui em Roraima, né? E eu era um deles que fazia esse serviço, né? Partindo depois da Jaqueline veio uma propriedade que estava recém-iniciando, que era a Fazenda Encrenca, né? Lá na Majari também, ela estava iniciando um trabalho que vem perdurando até hoje, né? Então você pega hoje fazendas que nem a Fazenda Nova Aliança, né? Que hoje é administrada pelo Davis e pelo Theo. E a Encrenca, né? Foram dois trabalhos meus que perduram até hoje, continuando no melhoramento genético, fazendo. Hoje são outros profissionais que estão lá, mas a gente continua ainda dando suporte de uma outra forma nas propriedades. Hoje a gente já tem uma dificuldade em questão de genética, em colocar na cabeça do pessoal. Assim, a gente tem clientes grandes que nunca fizeram IATF, né? Nunca mexeram, nunca fizeram um DG no animal, um diagnóstico de gestação. Como que era numa época daquela, numa majarizão daquele que trem aberto para todo lado, muita gente que desconhecia essa tecnologia. E assim, eu não sei como que funcionava muito, mas a questão de chegar um sêmen, de chegar um sêmen de qualidade, chegar num ponto para ser trabalhado, né? Era muito difícil, né? A gente era atendido por, vamos chamar de SEMI, né? Sei lá, um dos grandes insumos da inseminação artificial é de nitrogênio líquido. A gente tinha que vir de Manaus e era uma logística bem complicada, né? O SEMI para vir da central demorava 30, 40 dias para chegar. Hoje chega com uma semana dentro de Roraima, né? Mas a gente não tinha essa logística. Então tinha um planejamento prévio que tinha que ser bem feito para não poder não falhar, né? E aí com o advento da IATF nos ajudou, que a gente conseguia planejar melhor a estação de monta, né? Então assim, a gente conseguia concentrar com fazer a compra das doses de sêmen para aquele período específico. E aí acabava a estação de monta, a gente tinha que secar o botijão porque a gente não conseguiria manter, né? Hoje não, hoje a gente já tem empresa que vende Sim. nitrogênio líquido aqui. Mas naquela época não tinha que vir de Manaus.
E eu vejo uma outra dificuldade daquela época, Cássio, que hoje ainda tem, mas imagina, não sei como que era a questão de lotes. Pra você trazer, hoje todo mundo tá tentando ali a questão de, vamos fazer um rotacionado, vamos fazer uma divisão de piquete mais próximo pro gado não andar tanto. E os piquetinhos ali da Nova Aliança, da Encrenca, era que tamanho? Cada piquetinho 2.000 hectares, né? 1.500, 1.000, 2.500, 2.000 hectares. Esse daí você responder. Então assim, era uma dificuldade, às vezes demoravam 3 dias, né, os vaqueiros campeando para juntar gado para se fazer algum manejo dentro do curral, né? E ainda tinha uma coisa, né, na época, hoje tem a facilidade do ultrassom, né? Na época, quando a gente começou, não tinha um ultrassom, era só na mão mesmo, né? Então, assim, tinha diagnóstico errâneo, tinha porque às vezes uma prenhez com menos de 30 dias a gente não conseguia diagnosticar na mão, né? Mas eu digo que todo veterinário, que mesmo os que estão iniciando, você tem que treinar a primeira mão, calibra a mão, depois vai para o ultrassom. Calibra a primeira mão, depois vai para o ultrassom. Um professor meu falava que começava a ficar bom depois que você toca 1.000 vacas. E para tocar 1.000 vacas não é fácil, não é fácil. É muito erro, é muito acerto, é muito aprendizado que você tem ali, né? É escutar um vaqueiro, é entender, porque ele que sabe do gado, né? Então você tem que escutar, você tem que chegar dentro da fazenda e tem que conversar com o vaqueiro daquela propriedade. Ele vai te ensinar muita coisa, ele vai te falar muito do gado. E às vezes entra uma vaca e o próprio vaqueiro já fala, não, essa aí tá prenhe. E aí é bom para quem tá começando, que bom, se tá prenhe, eu já tenho que encontrar alguma coisa aqui, né? Então tem que também usar da malandragem de mercado para poder sobressair, né? A gente sabe que é bem difícil. E a partir daí, Ademir, o que foi a virada de chave para poder entrar no ramo do negócio, né? Da empresarial? Claro que esse tipo de trabalho na área veterinária é um trabalho da empresa de uma pessoa só, né? Mas quando você parte para um ramo empresarial maior, o que te deu na cabeça para falar assim, não, eu vou ter que sair dessa área e partir para outra, evoluir? Foi engraçado. Começou em 2008, né? 2009, 2010, tá tudo bem. Em 2011, nós tivemos uma crise aqui, então a parte de serviço ela ficou muito baixa. E aí, na época, eu formei em Manaus junto com o Bertoldo, que é o dono da Agrominas, né? A Agrominas hoje está aqui, mas aí eu vou contar um pouco da história, mas já adiantando, né? O Bertoldo me ligou um dia que a empresa que ele trabalhava, que ele distribuía na época Purina, queria contratar um profissional de campo para fazer venda. E eu já não trabalhava mais na Agroroaima. A Agroroaima já tinha fechado, né? E aí eu falei, Bertoldo, eu tenho um trabalho, eu trabalhava meio período, né? Cheguei a ser funcionário público. Então, naquela época, o funcionário de público ele ia até uma hora da tarde, né? Então, de 1h da tarde em diante, eu falei, Bertoldo, de 1h da tarde em diante eu tô livre. Você me deu a oportunidade, eu vou ser seu vendedor. E aí eu comecei a vender para ele, né? E foi quando começou realmente a ver empreendedora. Comecei a vender para ele, mandando os produtos de Manaus. No dia que eu comecei a ganhar a mesma coisa que eu ganhava no governo, eu falei, bom, se eu investir aqui, eu vou multiplicar, né? E aí eu pedi a minha exoneração do governo e aí acabou que 2 meses depois eu fui contratado por uma multinacional para trabalhar na parte de nutrição animal, que era a antiga Purina, virou Presença, e eu fui trabalhar nessa multinacional, fazer o pequeno território, né? Roraima, Amazonas, o Acre, o Nordeste do Pará e o Amapá. Tá parecendo aqueles piquetes lá do Majari. Mais ou menos, né? Isso é mais ou menos igual do piquete da Majari. E aí fiquei nessa empresa durante 5 anos. E aí com 5 anos dentro da empresa, quando foi 2017, eu falei, não, agora eu tenho que uma escola, né? É uma escola. Eu digo que quem puder, quem quiser seguir esse ramo, entre na multinacional, porque é um baita do aprendizado. Cássio sabe disso, né? Participou, a Capô não era uma multinacional, mas é a mesma metodologia. Então, todos nós viemos aqui de uma empresa grande de comércio, né? De relacionamento comercial. Então, e aí eu vim em 2017, né? Eu falei, não, eu quero sair. Né? Até minha esposa que está ali, né? tá vendo, também tinha uma pressão dela, né? Porque você imagina esse território todo para absorver, quanto tempo que você ficava viajando? Era 25 dias fora de casa. É muito amor, viu? É muito amor para aguentar isso tudo. Ó. E aí acabou que eu decidi sair em 2017, eu montei a empresa,
A empresa eu já era sócio, como eu falei, eu trabalhei com meu pai, o CNPJ veio de Manaus, né? Trouxe esse CNPJ, um CNPJ antigo. E aí foi quando começou a história. Até então não era Atacadão Rural, né? Mas era só uma empresa de representação, né? 2018 eu vi que eu tinha que ter algo a mais. Como a logística para cá, para Roraima, é demorada, não é fácil, eu precisava de um depósito fechado. Então ali próximo a Agrominas, ali onde que tem aquela rua que entra ali da Avenida Venezuela que vai para as oficinas, não tem? Faz ali da Garrote. Rua Damas da Noite. Isso, Rua Damas da Noite, essa mesmo. Um belo dia eu tô lá, parei ali perto e vi aquele depósito ali fechado, e eu fui atrás do dono e aluguei. E aí começou a história da distribuição ali. Aí a pressão é maior, né? Quando você parte para ter estoque, meu amigo. Aí você começa. Aí que começa mesmo o empreendedorismo, né? Aí os cabelos brancos vêm à tona. Fluxo de caixa, dinheiro para comprar produto, tem que ter dinheiro para comprar, tem que ter dinheiro para aguentar estoque, tem que vender para o cliente na vista, tem que vender a prazo, você tem que ter uma série de coisas. Aí eu digo que 2018 foi quando começou a virar a chave. Muitos empresários grandes, né, Acasta? Tá chegando aqui uma comidinha pra gente. Grandes empresários grandes, certos empresários grandes, eles falam que são no mínimo 2 anos para começar a estabilizar uma empresa e são 10 anos para você realmente falar que sua empresa vai se manter no mercado e vai ajustar, né? Os 2 anos você passou, os 10 anos você vai passar, se Deus quiser, vai chegar. Mas o que foi essa dificuldade inicial aí, entrando agora no tema maior do nosso podcast, que é o empreendedorismo? O que foi a dificuldade maior, principalmente em Roraima, né? Dificuldade que eu digo, assim, eu trabalhava num mercado que já tinha grandes empresas, já fidelizadas. Sim. É você entrar no mercado. Eu vou aproveitando aqui. Aproveitar e entrar no mercado. Porque, assim, não são mesmo... Quem compra de você, é engraçado, né? A gente, como vendedor, quero ir primeiro no que eu tenho mais relacionamento. Venda é relacionamento 100%, né? Só que aí, no primeiro momento, Jorge, o que eu vou te dizer? Quem comprava de mim não eram meus amigos. Não eram as pessoas que eu tinha relacionamento. Não era. E eu sempre, não, vou insistir. No dia que eu parei de pensar, não, peraí, eu tô insistindo muito aqui, eu tenho que buscar outras pessoas, aí foi quando eu comecei realmente a vender. Você colocou uma coisa na frase aí, que quem comprava de você, na realidade, não eram seus amigos. Às vezes, você estava julgando errado quem eram seus amigos, né? Podia ser. Então, assim, tem muito disso, né? Falam muito a questão que tem amigos que não suportam ver o crescimento do outro. Sim. Então, às vezes, a hora que tá do seu lado, tá falando parabéns e tal, mas quando é para ajudar mesmo, não vai, né? Então, às vezes, nesse ponto aí que faz amadurecer para poder entender o que é realmente o ramo comercial, né? Sim. Que a gente fala, que é um trem de cobra comendo cobra, né? Sim. Então, a hora que parte para isso, né? Não a caça. Aí estreita o negócio, né? Mas é muito isso. É aquele ditado, amigo não compra de amigo, né? Não. Mas quando você está no começo da empresa, você vê a dificuldade. Às vezes a pessoa que te deu apoio ali na trajetória todinha, na hora que ela vai comprar, ela cota com o concorrente, às vezes cobra comprando com o concorrente. E assim, né? É muita resiliência, muita perseverança, né? Porque, como diz, eu não falo que é 10 não para um sim. Às vezes é 1000 não para um sim. Sim, verdade. Depende do que você quer o tempo todo, né? Entendeu? Então, muita resiliência, né? Você tem que ter muito foco naquilo dali. E como eu falei, é uma coisa que eu não imaginava, mas hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Hoje eu amo o que eu faço. Isso é importante, né? Essa é a fórmula do sucesso, né? E o mercado, principalmente igual você começou no ramo de nutrição. Sim, no ramo de nutrição. Mercado de nutrição, igual lá para baixo, a gente, até o perdão da palavra, é um mercado muito prostituído, né? O mercado de nutrição e o mercado de medicamentos, eles são os ramos difíceis de trabalhar honestamente, né? A gente sabe que rola muito agrado para todos os lados, né? E você tá honesto num mercado desse, é difícil de você se manter, né? Sim. É difícil. É difícil você conhecer quem realmente tá ali para ajudar, quem realmente tá ali só para dar rasteira. Como que foi aqui em Roraima? Teve muita rasteira? Teve. Teve vários episódios, né, que a gente fala que teve muita rasteira, né? Até de
de a gente abrir uma empresa e aí tem um alvará que não sai, entendeu? Nossa, Você, eu tenho que chamar a atenção. O George tá comendo hoje. entendeu? Saiu do jejum. Olha, até que enfim, né? E Carne aí dessa. teve clientes que a gente, como eu falei, a gente achava que era amigo, né? Na época eu prestava serviço na fazenda e aí acabou que a gente achava que era amigo que ia comprar, pegava meu preço e usava meu preço para baixar preço na empresa que ele já comprava. Ó, ele não ia comprar comigo, né? Mas Sim. ele, não, tá vendo? Só vou Aquele comprar lá. orçamento que você já manda determinado sabendo o resultado dele, né? Pois é, entendeu? Então teve várias coisas, Diógenes, assim, que eu disse. Eu não vou lembrar de todas, mas tiveram. Eu Dizer que não, vejo, todo mundo passa essa dificuldade, né? eu vejo uma pessoa dessa, assim, você tentar entrar na mente dela para entender o que é que ela faz. Como que esse cara que tava aqui metendo a mão no traseiro da vaca, se sujando de merda para todo lado, perdão da palavra. E como é que essa pessoa hoje tá com a empresa, tá vendendo para mim, tá negociando comigo no mesmo nível de classe que eu, como que essa pessoa está crescendo desse jeito e eu estou estagnado aqui, tendo que arrumar outra e mexer. Às vezes, pode entrar numa linha dessa, né, Ademir? Sim, pode. Acontece. Dizer que Querendo ou não, acontece. efeito comparativo. Às vezes o amigo veio do mesmo lugar, né? Fez a mesma faculdade. sim, Aí sim. fica aquela comparação. Como é que a gente teve a mesma disponibilidade de conhecimento e ele conseguiu se destacar e eu não tô aqui nessa, né? Sim. Então, querendo ou não, fica muito nessa questão aí. E essa evolução no crescimento, Ademir, a gente sabe hoje que a sua empresa, o Atacadão Rural, que é um dos nossos patrocinadores também, né, Ademir, que ajuda outras empresas que estão iniciando a crescer. Não vou nem falar da SPR, da Solutec, os pontapés que você vem dando na gente para crescer, juntamente com Fronteira do Agro. Eu acredito que só os empreendedores que passaram dificuldades sabem o que é isso. Onde que foi a outra virada de chave para tornar a sua empresa hoje o que ela é? Porque você saiu de uma venda ali de questão vou vender nutrição, para hoje se tornar uma empresa que está brigando com todas as grandes do estado, né? Eu digo assim, a maioria dos empresários fala, né, que primeiro você não organiza, você primeiro vende, cresce, organiza, vende, cresce, organiza, vende, cresce, organiza. Quando foi em 2022, a empresa já estava começando a ganhar corpo, né? Quando todo mundo estava fechando, na época da pandemia, nós abrimos uma loja física, né? Então a empresa começou um outro formato. Então aí foi quando começou realmente 2021 a marca Atacadão Rural. E aí a gente começou a ganhar corpo. Então eu me vi com tantos os problemas que nem todos os outros, que nem os outros empresários têm. Então eu tinha que buscar conhecimento. E aí uma vez eu vendo, né, tinha um Marcelo Germano, vi uma propaganda dele, empresa autogerenciável. E aí foi quando eu busquei esse curso, aí eu comecei a fazer esse curso. E, bom, minha empresa está crescendo, mas está crescendo de forma desorganizada. E aí foi quando eu comecei a entender o que era ser um empresário. Quantos anos de empresa tinha? Isso tinha 4 anos de empresa. 4 anos de empresa. Né? E aí eu comecei a entender o que era a ser empresário, né? E aí foi quando eu fui mudando a minha mentalidade, né? Onde a gente não tem que ter tanto coração, mas usar mais a razão. Pensar não só... Porque às vezes a gente pega e a gente quer manter, exemplo, um funcionário que não te dá tanto resultado. Mas é melhor eu falar um não para aquela pessoa, tirar ele da empresa. Às vezes até a pessoa vai crescer, que nem já aconteceu dentro da empresa, né? Pessoas que já saíram e hoje estão bem, né? Estão até melhor do que estavam lá na empresa. Então, aquele não fez ela buscar novos negócios, novos rumos para a vida dela. Né? Mas foi quando foi a virada de chave. Eu falei, não, eu preciso profissionalizar a minha empresa, preciso ter uma gestão mais eficiente. Então foi em 2002 quando eu fiz esse curso. Então é o que eu digo, todo empresário tem que buscar conhecimento, seja em qualquer área, né? 2022, hoje, né? 2022. Então hoje, se eu sentar com um contador, eu vou falar de tributação com ele, porque eu estudo tributação. Se eu for falar com advogado, claro que eu não vou entrar como diz, na parte muito técnica, mas não vou ser tão leigo, tem que estudar também, né? Você lê biografias também, às vezes, de um grande empresário, que a gente fala assim, não, isso acontece comigo, isso acontece comigo, isso acontece com todos. todo mundo, todo mundo, todo mundo.
Só vai mudar o tamanho do problema, né? O tamanho do problema depende do tamanho que sua empresa tá, mas também o tombo é grande, mas a recuperação também é rápida, né? Sim, sim. E aí pegar e tentar ajudar, né, quem está iniciando, né? Que eu acho que isso daí, o conhecimento tem que ser passado. Ele só vira aprendizado depois que ele é passado. Sim, sim, sim. Então hoje posso falar que eu ajudei, né? Dei minha contribuição para algumas empresas que formaram, né? Vieram depois do Atacadão, né? Sim. Seja empresa no mesmo ramo, seja empresa em outro ramo, né? A gente tem contribuído Inclusive foi aqui no churrasqueiro que eu te fiz o convite, né? Pois é, entendeu? Inclusive a Solutec, né? É uma empresa que eu investi, né? A Cássia me convidou para jantar aqui, né? E aí a gente veio, ele me apresentou um plano de negócio. E eu falei, bom, isso daí valia a pena investir. Foi quando começou a parceria Solutec. Vamos comendo um pouquinho de carne aí, Ademir, que a carne tá espetacular, viu? Agora quem tá na dieta sou eu agora. Mas a carne pode, só. Come um tiquinho de carne que realmente... Mas o que o Acácio te apresentou é o que eu acho que alguns empresários chamam de equity, né? Isso. Que ele mostrou o valor de uma empresa que nem existia ainda, né? Isso. Ele mostrou o valor de um negócio futuro. Isso. Então, a venda foi boa, né? Na verdade, foi uma venda que você fez para a Ademir, né, Acácio? Faz parte, né? Você pode falar um pouco disso daí também. Mas a gente sempre brinca também que o negócio só tem valor para o investidor depois que ele está validado, né? Sim. E muitas vezes a gente precisa muito de uma confiança para começar um negócio e depois, a partir disso, é que vem a questão da validação. O negócio deu certo, o investimento ali valeu a pena e a gente parte para outras etapas, né? Da expansão do negócio. Hoje o Acácio já nem precisa tanto de mim, já tá tocando o negócio por conta, né? Então eu tô mais de fora, assim, alguma coisinha que ele precisa, ele me entra em contato comigo, mas hoje ele toca o negócio praticamente sozinho. Inteirou 18, né? Eu tô me aproximando do 18. Mas isso é bom pra gente saber, igual a minha empresa mesmo, eu tenho 1 ano e meio de empresa, nem 1 ano e meio de empresa, então eu tô aqui puxando informação mesmo, Ademir, eu tô querendo trazer essas informações, muita gente... Olha, Jorge, que o churrasqueiro tem um apreço especial, viu, pra vender a empresa. O momento é agora, Acácio, de dar o golpe. Agora. Aproveita. Bora, apresenta um plano de negócio, a gente vê que vale a pena investir, a gente investe. E eu fico prestando muita atenção no que fala, no que vem, porque a gente, às vezes a empresa começa a crescer inesperadamente, claro que a gente espera crescer, mas começa a crescer de uma forma que a gente não consegue dominar e aí agora, o carro tá a 200 por hora e o freio tá lá embaixo e tem que dar as bombadas e às vezes não tem marcha para reduzir, não tem nada. Então assim, esse ponto que você passou de crescimento, eu acredito que muitos empresários que estão mantendo a empresa hoje passam e o que você buscou foi isso daí, foi consultoria externa, certo? Consultoria externa, e essa consultoria externa me abriu a mente que hoje eu precisava de pessoas. Hoje eu preciso de pessoas. Eu não preciso de pessoas que façam a mesma coisa que eu. Eu preciso de pessoas dependendo do... Complementares. Complementares ou melhores do que eu. O maior valor de uma empresa, né? Entendeu? Então assim, eu digo hoje que a empresa ela é feita por pessoas. Eu tenho hoje alguns funcionários meus, sabe? Tanto que eu tento auxiliar, que eu tento orientar, né? Eu passo a minha experiência até para eles evitarem. Eu digo, meu pai tem uma frase que fala assim, só sabe quem passa. Então, eu quero que todo mundo, se pudesse ser empresário, para saber o que é. Um funcionário que ele virar empresário, ele muda a cabeça dele. Sim. Entendeu? Sim. Eu falava para minha esposa, eu estando lá em Minas, não é jargão, não é nada, eu já contei essa história para o Ademir. Eu lá em Minas, eu já tinha decidido que eu ia voltar para cá, isso no final de 2022. E sempre segui as coisas de Roraima, nunca deixei de seguir nada. E eu vi a propaganda do Atacadão e eu falava, amor, essa empresa é a única empresa lá em Roraima hoje que trabalha da forma que as empresas aqui em Minas, em São Paulo, em Goiás trabalham. Que como eu estava nesse ramo, eu via que a forma do crescimento e a forma de evoluir nisso daí era com atendimento externo, era com atendimento técnico. E eu já falava do Atacadão, já falava deles para a Lohane que se porventura eu voltar para Roraima, seria uma empresa que tem um pouco mais a cara da empresa que eu trabalhava. E acabou que casou muitas coisas e isso daí mostra o que você tentou trabalhar, que eu acho que é a cultura
da sua empresa, que você está Isso. tentando implantar, né, na Isso, verdade. não é fácil, é uma coisa que não é fácil realmente mudar a cabeça das pessoas para um determinado objetivo, não é muito fácil, não. Toda a mudança, ela tira a pessoa da zona de conforto, né? Hoje eu já estou mais adaptado, mas hoje eu tenho pessoas ao meu lado que se eu mudar alguma coisinha, ó, dessa forma, sente. já trava, já sente, entendeu? Mas é devagar, é conversando, é alinhando, entendeu? Expectativa, tudo mais, é criando um programa de recompensa para um funcionário, né? Hoje nós estamos nessa fase de implementação, né? Então eu digo que empreender não é fácil, é prazeroso para mim, acho que para a grande maioria é prazeroso, mas dizer que é fácil não é fácil. Acho que a grande vantagem que você tem também, Ademir, é a questão de você ter vindo do campo. Você trabalhava na parte de vendas a campo. E aí você tem toda uma experiência. Então, assim, você foi crescendo, não foi um negócio que caiu de mão beijada na sua mão. Não. Então você já passou por muita coisa ali, que você contrata um funcionário, você já sabe como é que vai ser a trajetória dele. Ou pelo menos você imagina se ele vai ter resiliência que você teve, se vai ter se tem um, querendo ou não, um efeito comparativo com o seu passado. Então isso ajuda muito também no desenvolvimento e na contratação, né, dos funcionários. Sabe que hoje eu tenho um código de cultura e quando eu vou contratar, eu falo desse código de cultura. Como é que a empresa começou, como é que ela está hoje e o que ela pretende para o futuro. Quais são os pilares dela, né, e onde que ela quer chegar. Então, assim, a pessoa já sabe, bom, essa empresa vale a pena, eu quero trabalhar nessa empresa. Ou não, tem pessoas que já chegou na entrevista mesmo, não quero. Tem pessoas que achou que queria trabalhar lá, passou 2 dias depois, veio conversar comigo, de mim, eu não me encaixo na empresa. Mas ele conheceu o código de cultura. Então, ele validou os 2 dias na empresa, mas ele conheceu o código de cultura. E isso eu digo que eu aprendi, foi buscando conhecimento. Isso não tem tamanho de empresa, né? Não. Esse daí é a cartilha vai construir um prédio de 2 andares, você tem que fazer do mesmo jeito que o de 3, que o de 4, que o de 5, eu acredito, né? E você falou assim, eu quero trabalhar nessa empresa, né? Você viu o Atacadão. Um dos pilares do Atacadão Rural era a inovação. Naquela época, ninguém investia em marketing digital. Você via que ninguém investia. Eu vou contar essa história aí. E aí acabou que nós fomos, não sei se foi a primeira, mas nós fomos um dos pioneiros no investir no marketing digital. Eu conheci o Atacadão através do Instagram. Não foi por outro lugar, por alguém falar, nem nada. E até na época elogiei, quando eu conheci quem fazia o marketing, eu elogiei e falei, não, o marketing estava muito bem feito. E era uma inovação para Roraima, né? Sim. E igual lá, a hora que eu vi, falei, não, é uma linha muito parecida, né? Foi engraçado que a gente tava indo numa fazenda, né, Ademir? Fazer uma visita. E aí na estrada a gente falou de você. Que eu te conheci da faculdade, você estava de volta em Roraima. E a gente chegou na fazenda, era bem cedo, a gente chegou pro café da manhã. Eu lembro. Foi até lá na Iberá, Iberá Sementes. E aí você tava lá. Aí na hora eu olhei pro Ademir, o Ademir olhou pra mim de volta, que a gente via falando você na estrada. E depois de um tempo você falou que viu, né? Você percebeu quando a gente você olhou e percebeu que a gente ia falar de você? Eu vi. Aí já foi naturalmente. Foi amor à primeira vista. Foi match, né? Que nem fala no Tinder. E assim, nos pilares da inovação, né? Eu posso falar hoje o Atacadão se não for a única, mas ela é a primeira a ter profissionais de campo, técnicos profissionais de campo, focados em nutrição, focados em um atendimento mais técnico na parte de medicamento, né? Então o corpo técnico, o corpo de vendas do Atacadão Rural é técnico. Ela é uma empresa técnica, eu sou técnico, o meu sócio hoje, né, que eu vou contar a história dele, também é técnico, então assim, é um corpo técnico para atender melhor o produtor, de uma forma mais eficiente. Não que às vezes a gente vai acertar todas, né, mas a gente tenta acertar o máximo possível. Então o conhecimento técnico a gente minimiza os erros. Minimiza os erros, isso, verdade. E eu acho que você falou do sócio, né? A gente está aqui fala muito do Atacadão, mas o exemplo de empreendedorismo do Atacadão é o que trouxe. Então você foi cumprindo etapas, né, Ademir? Você cumpriu a primeira etapa de campo, a segunda etapa de empreender sozinho nos animais, e aí depois veio a próxima etapa de criar a empresa, começar a trabalhar a empresa. A empresa cresceu sozinha, entre aspas, lógico que não cresceu sozinha. Você contratou uma consultoria e agora a gente vai para a próxima etapa,
que é a etapa de precisar de investimentos maiores para poder alcançar o que você está almejando alcançar, que eu sei que não chegou nem num décimo do que você quer ser na empresa, né? Não. Hoje a gente tem um business plan para os próximos 10 anos. Quando que você falaria business plan, meter na mão na vaca? Não, nunca. Né? É difícil. Pesado essa daí, ó. Pois é, então assim, a gente cresceu, como eu falei, cresce, organiza, né? E aí a gente foi entendendo como funcionava realmente uma grande empresa. Então eu fui preparando o Atacadão Rural para se tornar uma grande empresa. Então é isso daí que eu almejo. O Atacadão vai crescer, às vezes até vai chegar um ponto que eu não vou estar lá, mas ela vai continuar crescendo, né? E aí, quando foi em 2023, eu tinha um sócio, já tinha um sócio na empresa, e aí acabou que a gente desfez a sociedade, né? Quando eu desfiz a sociedade, surgiu a oportunidade de uma alavancagem na empresa. Um grupo de empresários, né, que são empresários fora, já eram clientes do Atacadão Rural, buscavam atendimento técnico porque vieram de fora, não conhecia a realidade, e como eu já estava aqui há muitos anos, quando conversava com algum outro produtor, quer um atendimento mais técnico para pecuária. Não, procura lá o Ademir do Atacadão Rural, que ele vai te ajudar. Então, esse grupo de empresários compraram propriedade aqui, e aí acabou que eles se tornaram o cliente do Atacadão Rural. Como eles trabalhavam na venda de insumos já mais voltado para fertilizantes, acabou que, por a gente fazer um atendimento técnico, eu sempre precisava de fertilizante, precisava de uma coisa. Então, começou a estreitar a relação. Então, eles tinham os insumos e eu precisava vender e atender meus clientes. E aí começou a estreitar essa relação. Quando foi início de 2023, eu encerrei a minha sociedade. Final de 2023, nós começamos a negociação, né? E encerrou início de 2024. Foi quando o Atacadão Rural, que era 100% pecuária, passou a atender o mercado de agricultura. Já atendia em alguns produtos, que nem semente, né? A gente vendia muito semente de pastagem para cobertura na agricultura, mas era exclusivo a semente. E semente de pastagem acaba que mantém muito na pecuária ainda, né? Sim. Então não foge muito do ramo. Né? E aqui, como a gente não tem safrinha ainda, né? Salvo algumas localidades, a segunda safra, né? É boi, né? Então a segunda safra, por ser boi, casa bem com o que o Atacadão Rural vem trabalhando, né? Hoje eu tenho um produtor pecuarista que quer virar um agricultor, mas também tem um agricultor que está se tornando um pecuarista. Sim. Então hoje ele consegue encontrar, não vou dizer 100%, né, mas a maioria dos produtos ele consegue encontrar no Atacadão Rural. E eu acho que os investidores de fora, eles não compraram o Atacadão Rural ou entraram numa sociedade ou alguma coisa com o Atacadão Rural. Eles entraram com o Ademir e com o relacionamento do Ademir, né? Acho que eles não enxergaram somente a loja. A loja eles poderiam montar em qualquer lugar, mas comprar relacionamento, isso aí é difícil, né? Sim. A outra coisa é o potencial do Estado, você para analisar, né? Quando a gente fala aí, era muito separado ainda a questão de lojas que era de agricultura e lojas que era de pecuária. E aí surge o Atacadão Rural atendendo os dois. E o futuro promissor desse Estado é a integração lavoura-pecuária. Então, assim, entra com tudo, do meu ponto de vista, para atender esse nicho, né? Porque o cara que mexe com agricultura e vai fazer uma safra com boi, consegue ser atendido pelo Atacadão Rural. O cara que é só de pecuária consegue ser atendido pelo Atacadão Rural. E o cara que é só de agricultura também consegue ser atendido pelo Atacadão Rural. E uma coisa que a gente preza muito são equipes distintas. Eu tenho equipe da pecuária e eu tenho equipe da agricultura. Não adianta eu dizer que é a mesma equipe que vai fazer, que nem o sócio. O sócio é um agrônomo. Ele toma conta da parte da agricultura e eu tomo conta da parte pecuária. Não adianta que eu vou dizer que eu vou ser multi-especialidades, que eu não vou fazer nenhuma coisa nem outra. Sim. A gente até brinca, né? A gente não consegue sentar em duas cadeiras ao mesmo tempo, né? Sim. Então, cada um na sua expertise e cada um no seu quadrado. Você tem que ter assunto para sentar em qualquer mesa. Sim. Mas na mesa de especialista você só tem uma, né? Isso. Só uma mesa. Isso aí é uma realidade que, se você quiser saber de tudo muito, você não sabe de nada, né? Mas um pouquinho de cada coisa você pode buscar e procurar. E Ademir, o que você vê hoje do mercado de Roraima nessa evolução? Assim, a gente passou por uma crise absurda no ano passado e no final do ano passado e no início desse ano, né? Que perdurou, assim, pelo menos no nosso ramo pecuário,
Ela perdurou e não vou falar que acabou porque ela tem local que eu tive conversando semana passada com o produtor, que o produtor ainda está com lagarta nos pastos novos. Então, não acabou. Mas o que que você está enxergando agora para o empreendedorismo com a chegada da seca em Roraima? Por quê? Se a crise passada foi ruim, essa de agora que já não tem muita pastagem, os animais já estão mais sentidos. O que que você enxerga para esse cenário agora de seca? Lembra quando eu te falei em 2022, que foi uma virada, que foi buscar conhecimento? Eu digo que o produtor hoje vai ter que buscar conhecimento. Se ele não investir em tecnologia, ele vai estar fora do mercado. Já buscou muito, né, Ademir? Questão de silagem, Sim, né? hoje já mudou. Hoje você vê produtor fazendo silagem, você vê produtor fazendo feno, você vê produtor investido em semi-confinamento, você vê produtor investindo em confinamento. Quando que há uns 5 anos atrás, 2, 3 anos, não vamos muito longe não, 3 anos atrás, você viu um produtor fazer uma recria intensiva de bezerro? Nunca. O bezerro era desmamado e ele ia engordar, ele ia para engorda final depois de 2 anos. Hoje você tem fazendas, propriedades rurais que o bezerro já feito uma desmama intensiva dele, pensando em abater. Hoje ainda está com a meta de 20 para 24 meses, mas daqui a pouco é 16 meses. 16, 18. Já existe propriedade, são poucas as propriedades que estão no nicho de 15, 16 meses, mas já existe dentro do estado. É o top da tecnologia hoje, Sim, né? Sim. Então, se a gente acha que Roraima tem atraso em alguma coisa, é muito, muito pelo contrário, né? Sim. E, assim, nessa questão de entender esse cenário, o que você vê no cenário do mercado? O que pode estar acontecendo? Eu falo até na questão mesmo de venda, de giro, de ajuste, para poder suportar e quais as estratégias, não vai contar suas estratégias que está sendo utilizada, lógico, mas tem algumas estratégias que já estão sendo trabalhadas. Né? Sim. O que eu posso te dizer, Jorge? Hoje a agricultura vai crescer. Então eu digo assim, todo produtor que quer intensificar, ele vai ter que pensar numa agricultura dentro da propriedade dele. Ele não precisa fazer 500 hectares de agricultura. Se ele fizer 20, 30, 40 hectares por ano, ele já melhora a pastagem. E é absurdo, né? As áreas que algumas vezes os produtores que a gente atende é mais teimoso e tal, aí o cara esse ano aproveitou e fez ali 20, que nem você falou agora, 20 hectares, 30 hectares, plantou um milho e plantou um capim consociado. Aí agora essa última semana eu visitei algumas fazendas e essas áreas, o capim tá tipo assim, 3 vezes melhor do que o resto do capim ali da pastagem da fazenda, né? E aí ele tá besta com aquilo e quer fazer aquilo no próximo ano para mais áreas, mais áreas, mais áreas. E é aquele negócio, basta um começo. Pode começar com 20, com 30 hectares, com certeza no próximo ano vai fazer uma área maior. Sim. Então vamos dizer, ele fez essa pastagem mais intensiva com a agricultura, ele fez um plantio de milho, seu milho, que ele próprio mesmo ele pode utilizar ali para a nutrição animal dele, né? Ou uma soja, de repente, se ele tiver conseguir fazer um volume maior, aí soja já depende de uma área muito maior, né? Até por causa de colheita, creio, né? Sim. Então, vamos dizer, de estratégia, eu diria a agricultura, integração lavoura-pecuária, tá? Essa seria uma estratégia. Voltando para o meu gancho do que eu comecei minha vida, a gente sabe que matrizes foram bastante matrizes abatidas. Vai faltar bezerro. Sim. Então, sim. as biotecnologias da reprodução, seja IATF, seja uma transferência de embrião, cada mês vão ser mais intensificadas. É hora de explorar ao máximo, né? É hora de explorar ao máximo, é isso mesmo, no caso. Então, assim, vamos ver. Então, tem as biotecnologias da reprodução. Mas para eu produzir um bezerro, eu preciso da nutrição. Então, ele tem que ter um planejamento. Ele tem que ir lá e, como diz, contratar a consultoria da SPR para ir lá e resolver o problema dele, né? Sim, sim. Então, é buscar o profissional que melhor consiga atender ele lá para fazer um planejamento nutricional. Eu digo que esses 3 pilares que vai entrar, né, uma integração para fazer pastagem, que Sim. vai com nutrição, uma biotecnologia e uma coisa, além de sanidade também, né? Também tem esse outro pilar, que nem nós paramos de vacinar, né? Sim. E os produtores mais antigos, eu já ouvi falar, né, que falam assim, não, parou de vacinar para febre aftosa, eu não vou fazer mais vacina no meu rebanho. E eu digo sempre lá, cara, continue vacinando. Uma costridiose, para uma raiva. Barato, né? É tão barato.
Na hora que você para, é a hora que estoura o problema. Se botar na fazenda que morreu 2 cabeças na fazenda por clostridiose, você compra vacina para pelo menos uns 2 anos para vacinar o rebanho, né? E aí, voltando, né, pensando no mercado da agropecuária, eu tenho que estar preparado para atender esse cliente. Sim. Eu tenho que saber o que vai acontecer, não que eu vou prever tudo, mas eu tenho que estar preparado, né? Nós tivemos uma seca grande, como você falou. Hoje eu já sei que se tem uma seca grande, eu tenho que me preparar para atender o meu cliente com alguns produtos específicos para pragas que tiveram na pastagem. Sim. Eu tenho que levar conhecimento para esse meu produtor de como ele sair dessa realidade, né? E falando em crise de produtos, até hoje, né? A crise que tá, a gente trabalha com drone, a questão da aplicação dos herbicidas. Herbicida no estado de Roraima hoje, né? A complicação que tá para conseguir. E não é numa loja agropecuária, não, é de maneira geral. E alguns herbicidas até questão do Brasil, né, Ademir? Sim, sim. Hoje você pega aí um triclopir da vida, tá dizendo que no mercado só vai ter em fevereiro do ano que vem. É falta no mercado. Importação, e vem tudo importado, então não tem. Então é muito planejamento, eu digo que é muito planejamento, seja da porteira para dentro como da porteira para fora. Sim. O produtor não tem que pensar só da porteira para frente, para dentro. Ele tem que pensar da porteira para dentro e porteira para fora. E a questão de buscar o conhecimento técnico, porque às vezes na área dele, dependendo da visita de avaliação, não é só o triclopir que resolve o problema dele. Sim. Já vai para um outro tipo de herbicida que às vezes ele não teve acesso ao conhecimento ainda. Um fluroxipir com picloram da vida, algum outro. Então é bem interessante de fazer, né? A gente volta lá de novo na questão do acompanhamento técnico para conseguir ali posicionar e resolver o problema. E não ficar travado, né? Sim. Só o triclopir que funciona para mim, só o triclopir. E isso vai muito junto à questão do... Quando se pega um pecuarista nato ali, que só mexeu com pecuária a vida toda, e vai mexer com agricultura, que é uma coisa que ele nunca mexeu... Dá trabalho, hein? Dá trabalho. Exatamente. O contrário é fácil. Agora, um pecuarista nato, como dizem, que tem eu aprendi com meu pai assim, aprendi com meu avô, ele virar um agricultor não é fácil, não. A gente tem que partir mais para a parte da desmistificação disso, né? Sim, sim. Porque nunca vi isso, como é que isso vai funcionar? Ainda mais quando você trabalha com tecnologia no setor do agro, né? Sim, sim. A gente vê, igual eu agora, trabalhando com tecnologias no mercado, a questão que muitos pecuaristas estão evoluindo nisso daí, né? A gente tem várias formas O mercado está obrigando também, né? E eu vejo assim, na linha que eu trabalho, que tem várias formas de você fazer aqueles controles que a pessoa da agricultura faz, que é controle financeiro e tudo mais, e muitos pecuaristas estão buscando isso daí. Sim. Eles estão buscando e estão indo atrás, então eles já viram que a conta não é a mesma conta que era para 5 anos você terminar um boi e você ainda ganhava dinheiro. Se você terminar um boi hoje com 5 anos, você perde dinheiro. É melhor você matar ele mais cedo, doar ele para a instituição de caridade que você consegue ajustar, né? Sim. Então, a gente está entrando aqui no nosso momento final do podcast, Ademir. E eu tenho mais uma curiosidade de amigo, que é saber o que você almeja com o Atacadão Rural e com a sua empresa daqui a 5 anos, 10 anos. Como que você enxerga isso daí no amadurecimento desse ramo para você e desse ramo no mercado de Roraima? Quem sempre quer, a gente não quer estar para trás, quer sempre estar, como diz, chegando em primeiro lugar. Então, hoje o Atacadão, vamos falar, o Atacadão deve ser a 4ª ou 5ª empresa agropecuária do estado. O que eu quero é o primeiro lugar. Esse é o primeiro ponto. Eu quero chegar nesse primeiro lugar. Ser reconhecido como uma empresa que traz soluções, né? Traz soluções para o agronegócio. Tá formando lideranças no setor. Porque, na verdade, hoje, todo vendedor meu ele tem que ser uma liderança. Eu digo que se ele não for uma liderança, ele não acaba que ele não vende. Ninguém segue uma pessoa. Autoridade, né? Uma autoridade, pronto. Tem que ter autoridade. Tem que ter autoridade. Então, por isso que a gente busca pessoas que tenham o perfil, que tenham a cultura do Atacadão Rural, para trabalhar no Atacadão. Tem que abraçar a cultura quando você apresentar ela. Tem que abraçar a cultura. Então, o que hoje
Essa é a ideia do Atacadão Rural. Esse é o planejamento do Atacadão Rural. Está entre os primeiros, se não o primeiro. Entendi. Tem que pensar alto, sonhar alto, né, para poder alcançar. Sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo preço, né? Não muda nada, né? E como eu digo, ela é uma empresa que ela foi projetada para ser perpétua. Às vezes o Ademir daqui a 10 anos talvez não seja o Ademir que esteja mais lá, mas vai ter lá o nome do Ademir na história dela. Com certeza. Isso aí é a forma que vem caminhando e assim, eu parti muito para essas perguntas porque às vezes você seguir uma cartilha sem querer de uns passo a passo de formação e evolução da empresa. Talvez você copiou seu sogro, talvez você ficou olhando muito ali, a Meire e tal, e foi acompanhando isso daí que ajudou muito. Sim. Então, minha avó sempre dizia, né, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Então, acho que esse meio influenciou muito. A gente pega e tem algumas pessoas que a gente segue, né? Então, assim, eu aprendi o primeiro contato, foi meu pai. Então, aí a gente vai buscando conhecimento. Então, eu trabalhei com o Bertoldo. E aí não contei a história, né? Mas também consegui, ajudei a trazer Agrominas para Boa Vista, né? Então, a Agrominas, ajudei na construção da Agrominas Boa Vista. Aí trabalhei na Agrominas Boa Vista também. Aí tinha um sonho de montar minha empresa. Acabei montando a Atacadão Rural. E ele vai seguir caminho, né? Seja com o Ademir, seja sem o Ademir, mas ela vai perdurar. Você pega a marca Atacadão Rural hoje, é a única no Brasil registrada, Atacadão Rural. Ninguém pode registrar. Então, eu sempre pensei em criar uma marca que ficasse. O próprio nome foi pensado numa marca que ficasse na mente das pessoas. E hoje ela é registrada no INPI, como está sendo a Solutec, né? Então, são empresas que foram feitas para crescer. E pelo que você está mexendo e fazendo, eu acredito que Roraima não é só seu foco, né? Seu foco, eu acredito que seja um crescimento maior, principalmente ali na nossa vizinhança e tudo mais, e eu acredito que isso daí vai ser alcançado. Faz parte do processo para se tornar o número 1, né? É isso aí. Ademir, a gente gostaria de agradecer enormemente pela sua participação. Eu sei que foi difícil, você teve seus percalços aí, foram só 2 anos, né, para trazer ele, 3 temporadas, mas tudo bem, né? Coisinha tranquila, né? Depois a gente paga o que a gente prometeu pra Meire, né? Exatamente. Vai ser o jeito, porque ela que te trouxe aqui, mas foi muito bom. Tá aberto o microfone, aquela câmera ali, para você agradecer, fazer a sua propaganda, o seu merchan, falar o que você quiser e principalmente deixar um recado para esse nosso público agro, que é um público que tem não só produtores, empreendedores, pessoas que moram na fazenda, estudantes, né? Estudantes, todo tipo de público no nosso ramo agro, que às vezes querem empreender, querem fazer, mas não sabem como e não sabem onde entrar e dar esse pontapé inicial. O mercado tem. A gente sabe que o mercado tem para tudo. Então, fique à vontade, aquela câmera ali é sua. Então, agradecer, né, a Cássio, o Diógenes, né, pela oportunidade, né. Espero ter contribuído um pouco com a minha história, do conhecimento que eu tenho. Como eu falei, conhecimento a gente sempre tem que buscar, né, sempre tem que ser contínuo, o conhecimento tem que ser contínuo. Dizer, o que eu posso falar? É acreditar em Deus. Eu tenho muita fé. Hoje, se for pegar o Cássio, participa do grupo da loja. Todo dia de manhã eu mando uma oração. Então, todo dia eu peço proteção. Aprendi isso muito com a minha família e com meus pais. Né? Ter muita fé em Deus, buscar conhecimento, muita resiliência. Problema todo mundo tem. Dizer que é só o problema só comigo, é comer com A, com B e com C. Todo mundo. Mas é muita resiliência. E como que eu posso dizer? Buscar pessoas que sonhem com você, que lhe ajude a sonhar, que lhe ajude a chegar naquele objetivo, entendeu? Porque hoje eu tenho uma equipe que hoje eu compartilho dos meus sonhos com eles, então eles estão sonhando junto comigo. Sim, se não sonhar junto comigo, ninguém cresce sozinho. Você tem que formar pessoas, e é isso que a gente precisa. Que recado, hein, meu amigo? Você é doido. Não tem nem muito o que falar, né? Não. Mas aí, bem interessante que você fez o pessoal se incorporar na cultura, né? Sim. Aquela cultura que você pregava não é mais sua. Não. Entendeu? Ela se expandiu e ficou bem maior que isso. Ainda acredito que vai crescer muito mais, né? Sim.
Então eu considero esse episódio aqui uma aula de empreendedorismo. Claro. O cara que veio do campo, né? Muitas vezes a gente é profissional das agrárias, o mercado que mais precisa de profissionais e que tem, assim, você tem aptidão natural. Você formou em veterinária, você nem tinha um histórico de trabalhar no campo, né? Não. Até onde eu sei. E você entrou na veterinária e gostou do trabalho de campo e foi, cresceu e se tornou o empreendedor que você é hoje. Então a gente vê assim um potencial gigantesco que tem para várias pessoas desse setor, né? E considero esse episódio aqui fenomenal. Cumpriu as expectativas. É isso aí. Pessoal, esse foi mais um episódio de Fronteira no Agro sobre empreendedorismo, porém uma história de vida muito marcante, muito boa. Os recados dados aqui foram extraordinários. A gente pede mais um recado. Sigam o nosso Instagram, Spotify, YouTube. Lá no YouTube você vai e se inscreve no canal, deixe sua curtida, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Vai naquele lugarzinho que tem o sinal de enviar ali, envia para 10 pessoas, 20 pessoas, ou até num grupo comunitário, fica bom, fica bacana. Vocês vão ver que vocês vão ficar alegres. E a gente aguarda vocês no próximo episódio. E um recado baseado no que o nosso amigo Ademir falou e o Acácio também, para saber que Deus não nos dá um fardo maior do que aquele que a gente consegue carregar. Então, fiquem com Deus. Até o próximo episódio de Fronteira do Agro. Show, valeu!